Em 2007, um acidente envolvendo a aeronave da TAM escreveu uma triste página na história da aviação brasileira. Neste domingo, amanhã, o acidente completa 15 anos. Acompanhe a reportagem de Marcelo Matos. O maior acidente aéreo do Brasil completa 15 anos. Para as famílias envolvidas, um sentimento irreparável. Dario Scott perdeu a filha de 14 anos. Não existe reparação financeira para as nossas perdas. Isso, pode falar qualquer número que seja, nunca vai suprir a falta que uma pessoa, no meu caso, era minha filha única, não tem como. É uma coisa muito difícil para nós relembrar isso esse ano, mas é importante para que as pessoas não esqueçam o que aconteceu, para que isso não volte a acontecer. Em 17 de julho de 2007, às 18 horas e 47 minutos, com pista molhada, o voo JJ 3054 da TAM, vindo de Porto Alegre, aterrissou em Congonhas. Após 24 segundos do toque no solo, o Airbus A320 atravessa toda a pista e explode ao bater no edifício de 3 andares da própria companhia TAM, fora da área do aeroporto. 199 pessoas morreram. No avião, os 187 passageiros, tripulantes e no solo são mais 12 vítimas. O presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do voo TAM, Dario Scott, considera o acidente uma tragédia anunciada. Nós tínhamos ali os Jogos Pan-Americanos ocorrendo, uma pista sendo reformada, e existia uma pressão econômica para aquele aeroporto voltar a funcionar. Então, mesmo com a obra inacabada, eles voltaram a operar com o aeroporto. Isso é uma pressão econômica para voltar. Então, ou seja, tudo bem, existe a possibilidade, a aeronave permite o voo sem os 2 reversores funcionando, operando, tudo. Mas então foi uma sucessão pode, isso é permitido? Isso é permitido? Isso é permitido. Juntou todos esses permitidos e deu a catástrofe que aconteceu. O avião não conseguiu parar na pista do aeroporto de Congonhas. Atravessou uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo e veio, nesse ponto aqui, a colisão com o prédio de cargas da TAM. Após 5 anos, Prefeitura e a companhia aérea inauguraram esse memorial 17 de julho, em homenagem às vítimas do acidente. Uma intensa batalha jurídica marca todo esse processo. O jornalista Roberto Correia Gomes perdeu o irmão Mário aos 49 anos. Ele conta que o choque foi tão grande às famílias que o foco inicial era conhecer as causas do acidente. E após 2 anos houve a efetiva análise das indenizações. Tu sentar na frente de um advogado profissional, frio, calculista, e eu não estou criticando, é a função dele, Enfim, e para negociar valores. Aí eu sempre caio naquela pergunta: quanto é que vale um filho? Quanto é que valem os únicos filhos? Quanto é que vale a mãe, um pai, a esposa, o esposo, o irmão? Quanto é que vale uma família inteira? 2 famílias inteiras, pai, mãe e filhos, morreram naquela aeronave. Quanto é que vale uma vítima, um familiar, do qual nada foi localizado para se retirar uma sequência de DNA? Qual é o indexador? Qual é a tabela? Qual é a moeda? Não tem, É uma coisa complicada de responder para nós familiares, para nós leigos. Claro, existe uma técnica internacional que é atuarial, para se chegar a esse valor, que considera a idade da vítima, qual a participação dela, qual era a renda dela, o quanto ela auxiliava para aquele familiar sobrevivente, ou no seio da família. Agora eu te pergunto, quanto ganhava um bebê de 1 ano e 8 meses? Qual era a renda ou qual a participação de uma senhorinha de 82 anos? Então tem esses extremos que tu não consegue encaixar nesse cálculo.
Roberto Correia Gomes acompanhou as investigações desde o início. Lembra que a Polícia Civil de São Paulo defendeu o indiciamento de 13 pessoas. O Ministério Público Estadual baixou para 11. Caso seguiu para o Ministério Público Federal, que denunciou 13 envolvidos, mas a Justiça os absolveu. Houve ainda inquérito da Polícia Federal, que culpou os pilotos, algo contestado pelas famílias. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que atua nas causas, e a Polícia Civil, em seus relatórios, foram inconclusivos sobre a culpa dos pilotos, que poderiam ter sido induzidos a erro. Roberto descarta informações de que as indenizações foram expressivas às famílias. Pelo imaginário popular, os familiares da TAM estariam recebendo milhões. Não é verdade. Eu te garanto que as indenizações, salvo empresas que perderam seu CEO, perderam seu proprietário, tiveram lucro cessante, essas podem ter ido a esse patamar mais alto. Mas o que é um patamar mais alto quando se perde alguém? Não tem. No restante, o que eu posso te dizer de uma maneira assim que possa clarear bem é que essas indenizações que foram recebidas, elas não modificaram o status econômico de ninguém. Quem era pobre, no máximo pagou algumas contas. Quem era classe média deve estar ralando até hoje para continuar na classe média. Quem era rico, ou foi à falência, ou continua mais ou menos rico. Mas, no fundo, todos esses saíram perdendo, saíram no prejuízo, porque perderam seus familiares, perderam famílias inteiras que não voltarão mais. Essa saudade, essa dor, esse vazio, ele permanece. Então, no fundo, nós perdemos, nós só tivemos prejuízo, não tivemos ganho nenhum com esse acidente. Numa nota, a atual Latam se solidariza com todos os afetados pelo acidente e sustenta que, consciente de que nada poderá compensar as perdas, se empenhou em apoiar os familiares e concluir o mais rápido possível as indenizações. E apenas uma família segue com a ação, mas não divulga valores por segurança e privacidade. Sobre mudanças operacionais, a Instrução 121/1013, emitida pela ANAC em 2008, um ano após o acidente, tornou proibida a operação de pouso e decolagem em Congonhas, com a inoperância dos sistemas que comprometam a performance de frenagem da aeronave, tais como qualquer superfície de comando, freio e reverso. Neste domingo, 17 de julho, quando o acidente completa 15 anos, os familiares e amigos farão atos em Porto Alegre e São Paulo.